caras devem perguntar isso por conta daquela famosa discussão que o Jean teve com, pra quem não sabe, com o Mauro, né? Que só acho que vocês ficaram inimigos e pelo contrário, né? Eu vi até ele falando recente, tipo, pô, as pessoas acham que pode discutir no ar, enfim, mas aquilo Exato. marcou muito, né? Não, aquilo ali foi, assim, é claro que é uma... Sempre me perguntam sobre a treta com o Mauro e tal, e é engraçado que, assim, esse negócio continua muito no Twitter por causa das torcidas, né? E eu odeio isso, cara. Palmeirense contra o Flamengo. Exato, exato. E eu até falo, na tal da treta, eu falo, pô, como eu queria que fosse o Corinthians, cara. Como eu queria que tá falando que eu discordo do que está sendo dito em relação ao Corinthians, entendeu? Porque, de fato, isso me incomoda, porque o que aconteceu, né? Vamos ser bem claro aí, eu não tô falando da treta com o Mauro especificamente. Aquela era uma mesa em que havia um certo setorismo. Eu falava muito isso. É. Eu falava muito isso. Existia ali uma representação dos times que mais movimentavam a audiência no Brasil. São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians. Isso. Era isso. E foi pensado. Isso foi uma pensado. estratégia do Arnaldo, inclusive. Até hoje eu tiro o sarro dele e falo que você é foda, tal, não sei o quê. Mas foi uma estratégia de sucesso. Não se discute. Eu, como santista, me sentia pouquíssimo representado. Então, mas os santistas reclamam muito ainda hoje, assim, né? Do que, independentemente da linha ter mudado, e isso eu gosto que tenha mudado, porque eu nunca quis que as coisas tomassem esse caminho, esse negócio, né, de... 4 times serem falados. Não, e mais do que isso, porque eu entendo os 4 times serem mais falados, porque dão mais audiência, eu entendo. O que você não pode é ignorar os outros também, eu acho que essa é uma questão, né, de acordo com o momento, com a relevância e tudo mais. Mas o que eu não gostava e não gosto é essa coisa do setorismo quando a gente está falando de comentário. Porque você tem o repórter setorista, claro que esse cara pode te trazer muita coisa exclusiva do clube, estando lá todo dia e convivendo com os caras. Mas para comentário, não. Por quê? Né? Por que que o comentário... Um cara vai falar mais do São Paulo, outro mais do Corinthians, outro mais do Flamengo e outro mais do Palmeiras. Mas isso meio que se consolidou. E aí, quando eu tenho a treta com o Mauro, que por acaso era, e eu digo por acaso mesmo, assim, era uma questão de reclamação ali, de Palmeiras e São Paulo. Foi uma parada Eu nem do lembro. Luiz Adriano, não foi? Num jogo contra o Vasco, não foi? Cara, Acho que foi isso, Eu não também foi? não lembro. eu mano, não lembro qual o que era, e acho que assim, cara, eu dou minhas opiniões, o que a torcida do Palmeiras já me xingou, talvez seja a torcida que eu tenho mais bloqueada no coisa, porque justamente também cria essa ideia de que você tem que ser um porta-voz, e eu não vou ser porta-voz, pelo menos enquanto eu não quiser ser um porta-voz, Tá certo. eu não vou ser, nunca sei o dia de amanhã, mas assim, o trabalho que eu faço é outro, o salário que eu recebo é para fazer uma outra coisa. E ali, de qualquer maneira, enfim, a gente teve a treta, tal, exageramos, erramos os dois, né? Falamos coisas que não deveriam ter sido ditas, reconhecemos isso logo na sequência. E eu, cara, assim, é o que eu falei até numa entrevista recente ao Pode Porco lá, que, bicho, a gente... Né, num momento ali de transição que a ESPN tinha passado até antes da fusão, mas nessa discussão sobre linha editorial, a gente estava sempre do mesmo lado, né, a favor da mesma linha editorial e tudo mais, ainda que discordássemos e discordemos ainda muito hoje e tudo mais, mas agora sem ter esse embate no dia a dia. Só que o que aconteceu, cara? A partir dali virou um negócio, e eu brinquei com o Mauro no próprio Twitter, falei, cara, os seus fãs, que eu chamava de Mauro Minions, são insuportáveis, cara. Os caras são insuportáveis, porque assim, tem coisa que eu tô falando que não tem nada a ver com o Mauro, nada a ver, não tô falando pra ele, tô dando a minha opinião de uma coisa que eu penso, e eu penso muita coisa diferente em relação ao Mauro. E é normal, só que assim, hoje a gente pensa coisas diferentes, ele tá num veículo, em alguns veículos, eu tô num outro veículo, e a gente não tem mais a possibilidade de ficar debatendo essas coisas, como a gente fazia, e na maior parte das vezes absoluta, com muita civilidade, com educação e tudo mais. Aquela foi uma exceção, evidentemente. E aí, os caras acham que eu tô sempre mandando indireta pra ele, tô falando dele, que é com ele, não sei o quê. E o mesmo muitas vezes, né, eu vejo comentários de coisas que ele faz que os caras me marcam, como se ele estivesse falando pra mim, dando indireta pra mim, e eu leio e falo, cara, ele tá dando a opinião dele. Mas é uma loucura, porque aquilo ali criou um secto de apoiadores e de coisas que
Que falei, meu, o que é isso, bicho? Deixa a gente trabalhar, cada um do seu jeito. Eu não tenho o menor saco, realmente, de lidar com um motoboy de treta, sabe? O cara fica levando, Nossa. trazendo treta de um pro outro, marcando aqui. Tem umas figuras na internet que eu não suporto, que eu não posso ver. O Mauro não tá entre elas. Eu posso discordar de muita coisa, mas eu acompanho, eu vejo o trabalho dele e tal. E os caras que eu não quero ver, eu não vou ver mesmo. Pode me marcar em comentários de certos caras aí, de YouTube, de Twitter, que eu não vou ver o que esse cara falou, o que esse cara disse, o que ele pensa ou deixa de pensar. Pra mim, não tem o menor interesse, mas não é o caso do Mauro.